do dia hoje. Lamentavelmente, vou ter que falar em espanhol para toda a gente que... Bom, ele está falando em português. Está dizendo que ele não pode praticar o português hoje, que ele vai falar em espanhol. Sim? Bem, eu vou falar um pouco das ferramentas da Visual Studio. Eu sou Andrés Aguiar. Eu sou uruguaio. Temos um laboratório de desenvolvimento no Uruguai. Eu sou cliente da MVP há 4 anos e tenho que conseguir muitos seguidores no Twitter. Ali está o meu endereço. Bem, isso que diz aqui é bastante óbvio. Um tema de Visual Studio que usamos muito nesses eventos, mas que é muito pouco utilizado na vida dos programadores, que é o File New Project. Em geral, esse fato de trabalhar com código ligado é o que acontece conosco todos os dias. Inclusive, uma vez de terminado um projeto com Final Project, já podemos pensar que temos código ligado. Então, o processo de pesquisar e aprender mais sobre códigos é uma coisa que acontece muito. Por outro lado, cada vez mais, com as metodologias ágeis, o design e a arquitetura do aplicativo fica cada vez mais nas mãos dos desenvolvedores. É pouco comum ter um design muito completo antes do funcionamento da aplicação. É muito pouco comum porque sabemos que isso não funciona. Muitas vezes temos de jogar no lixo esse desenho que nós tínhamos. Então, o desenvolvimento ágil sempre estabelece que a documentação está no código. O código do aplicativo, para além da documentação, do ponto de vista de escrever comentários ou colocar bons nomes nos métodos, isso faz parte da comunicação do que o código faz. Há várias informações que estão implícitas no código. As relações entre diversos componentes, diversos projetos, que é documentação, e a informação para comunicar o que faz um aplicativo. Isso é muito importante. As ferramentas do Visual Studio focam esses 2 momentos. Um dos momentos é se focam em 2 perfis, se corrige. Se quero entender que componentes há, como se relacionam, se eu quero me comunicar com outras equipes de forma correta, é preciso explicar como alguma coisa está funcionando para os outros. O fato de poder navegar com um código que conheço pouco para encontrar um lugar específico ao qual tenho de chegar. E há pessoas que estão um pouco mais longe da codificação, poderiam ser os arquitetos. No seu dia a dia, eles se ocupam mais de que seja correta a forma de estruturar o código, a forma em que se escreve, a forma em que os diversos componentes se comunicam. E essas pessoas também precisam ter ferramentas para comunicar o seu design. Nesse caso, não necessariamente são ferramentas que trabalham com código, mas são ferramentas de design de forma abstrata, não tão próxima do código, mas permitem explicar e se comunicar com outras pessoas que participam do processo de desenvolvimento. Na versão Ultimate, há um conjunto de características no Visual Studio que habilita os cenários. Essa é uma lista curta dessas características. Para essas características tem outros perfis. Uma das coisas que tem aqui é uma linguagem para fazer gráficos, charts, DGML. E esses gráficos poderiam ser feitos à mão, mas há muitas ferramentas que geram esse tipo de gráficos que depois
com os quais depois nós podemos trabalhar. Uma ferramenta que se chama Architecture Explorer, que permite navegar pelo código de um aplicativo de forma diferente das que estamos acostumadas a fazer. Diagramas de camadas que permitem pôr em prática de forma mais ordenada, organizar um projeto de diferentes camadas e validar esse projeto para que não haja violação entre as camadas desse projeto. Modelação UML, isso é mais pensado para um cenário de arquitetos que desejam se comunicar com outras pessoas. Engenharia reversa, a partir de um código é possível gerar esses artefatos de desenho ou comunicação. Imaginem que tem um aplicativo para que vocês comecem a ver como isso funciona e que estão no começo do estúdio 1010. Vocês têm formas de ver como o projeto é organizado. Basicamente, podem ir a uma aula e fazer find out references. Isso é útil para entender um pouquinho mais o projeto. A partir de um determinado método, posso ver a hierarquia das chamadas. Isso também é útil. E go to definition também. Referências entre projetos. É possível também fazer diagramas de classes. Isso é muito útil para poder conhecer a estrutura do projeto. Mas isso não é suficiente. Algumas vezes gostaríamos de ter mais do que isso. E essas ferramentas estão na versão Ultimate. O que permite fazer o Architecture Explorer é navegar de forma diferente, criar esses diagramas DGML e analisar os resultados desses diagramas e agir sobre eles. Vamos fazer uma pequena demonstração do Architecture Explorer e visualizar o código do Visual Studio Ultimate. Eu vou utilizar um projeto chamado Tailspin Toils. É um projeto que está em Codeplex, em um site do TFC Architecture, que mostra todos os conceitos que vamos ver agora. É uma solução que já tem dentro dos problemas que queremos resolver e nos explica um pouco a forma como podemos resolver. Essa solução, vamos começar com o Architecture Explorer. Aqui há uma opção do Visual Studio Architecture. Muitos de vocês devem ter Architecture Studio, mas eu tenho certeza que nunca chegaram até esse ponto. Nunca clicaram aqui porque ficaram com medo que acontecesse alguma coisa estranha. Foi o que aconteceu comigo até um tempo atrás, até que um dia eu descobri isso. Bem, aqui há uma opção que é o Windows Architecture Explorer. Vamos colocá-lo um pouco mais para cima. Vou subir um pouquinho mais. O que há ali? Infelizmente, eu não vou poder fazer tudo o que eu teria de fazer com duas mãos e um microfone. Não poderei clicar aqui no Zoom. Meu amigo Miguel vai me ajudar, que bom. Ele vai segurar o microfone. Nós temos aqui formas de poder ver a estrutura do projeto de diversas maneiras. Uma é a Class View. Eu posso ir para cá. Tenho aqui namespaces, seleção, o tipo dos namespaces. Aqui há várias coisas bastante sutis do ponto de vista do modelo de interação. Se não prestamos atenção, podemos deixar isso de lado. Quando passamos o mouse aqui sobre o Types, ele muda de cor. E a gente pode não perceber que quando uma coisa muda de cor é para clicar em cima. Então fazemos um clique aqui e aparece uma coisa bem interessante. A partir desse namespace, o que se pode fazer? Posso ver as classes, os delegates, as interfaces.
modelos, as classes, delegates, interfaces, módulos. Posso ver tudo que há fora, navegação fora ou para dentro. Todas as chamadas que chegam aqui. Quando eu comecei a usar isso, eu achei que não dava certo, porque o cenário da classe de models, isso é chamado por muitas pessoas. O que mostra esse diagrama, essa ferramenta, são as chamadas relações estruturais. O que diz aqui é que isto está dentro desse namespace. Não quem chama e a quem chamam. Simplesmente mostra a estrutura, mas não as relações e dependências. Para isso há outras ferramentas do Visual Studio, mas não está no Architecture Explorer. Então, a solução é apresentada de forma diferente. E a partir, vamos ver, por exemplo, admin.a tem um método getProduct e eu quero que coloque aqui return types e devolve um product. Quando chego em qualquer um desses pontos no Architecture Explorer, posso vir aqui a um outro botão, Create a New Draft. Então, eu aperto aqui. Vou ter que diminuir aqui. Cria um gráfico com o caminho. O caminho que percorri desde que comecei a navegar no Architecture Explorer até chegar. Eu posso estar na classe Products. É criado um gráfico e o gráfico criado será diferente de acordo com a forma em que naveguei. Eu quero ver todo esse percurso que eu fiz. Eu quero vê-lo expresso em um chart. Começa com Product Relationship, Get Product e o New Product. Isso me serve, isso é útil com o Architecture Explorer. Não vou encontrar nada na solução, nada que eu não esteja procurando. Porque não diz, as relações são essas, tem um problema aqui. Eu posso usar isso para explorar as soluções e navegar pelas classes e construir esses diagramas com a informação que encontro. Se usamos Architecture Explorer, como era a minha intenção inicial, para tentar, quero aprender um pouco sobre qualquer assunto, isso não vai ser útil. Depois de construir o gráfico, posso continuar navegando e posso ir obtendo mais coisas. Então, aqui continua sendo construído o mapa. Aqui tem outro campo, colocaram aqui. Eu, então, posso criar um subconjunto do aplicativo que me interessa para explicar um problema em um cenário, para me comunicar com alguém e dizer, veja só o que isso faz. O problema está aqui. Se eu quero mover os nós, eu não consigo, eles estão fixos. No Toolbox eu não tenho muito a fazer aqui. Na nova versão do Visual Studio, acrescentaram mais funcionalidades. Eu posso fazer o layout que eu quiser. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e também posso escrever algum comentário e poder explicar mais aquilo que eu pretendo mostrar. Além de navegar sobre as classes, posso navegar sobre a solução. Nesse caso eram classes, agora vamos ver as soluções. Vamos, projetos, web, aqui estão os arquivos. Nos arquivos eu posso filtrar, digamos CS, e aqui vai me mostrar todas as classes. Também tenho aqui uma forma de filtrar mais.
De acordo com o que eu mostro, nesse caso estou mostrando arquivos, é possível filtrar o conteúdo também de formas diferentes. O que eu estou mostrando em namespace, eu posso dizer, eu quero que sejam públicas, não públicas, etc. Nesse caso são arquivos. Eu posso dizer project titles, subfiles ou filtradas. Bem, eu vou então agora aqui pegar todos os CS e vou dizer bom, aqui me mostra, bom, é uma coisa bastante monótona, porque aqui são todos os arquivos. Isso não é muito útil, na verdade. Estão todos os arquivos, e se isso me interessa, bem, se eu quero mostrar os arquivos, tudo bem. Eu também posso ir para o projeto, filtrar por referências. Aqui, references. Filtrar as referências. Projetos. Aqui tenho todos os projetos. Criar um novo gráfico com os projetos. Aqui me mostram as relações que existem entre os diversos projetos. Eu posso percorrer tudo com o Architecture Explorer e obtenho gráficos. Além de procurar nas classes e soluções, posso escolher qualquer arquivo recopilado. Vamos ver Structure Map. É um framework. E aqui também posso fazer o mesmo procedimento do Structure Map. Não tem muita graça nesse caso. Todos os tipos. Bueno, que si ustedes, supongo que tienen monitores de 50 pulgadas y pueden ver esto. Vocês podem ver isso de forma razoável na casa de vocês. É claro que não serve para muito, porque tem uma enorme quantidade de dados, mas podem obter algo que lhes permite ver, digamos com um reflector, mas sem navegar por uma árvore. Bom, isso aqui constrói um gráfico, não sei se é melhor ou pior. Esse é Architecture Explorer. Outra coisa interessante que há nesse programa é que Saved Queries ou Projects. Há uma linguagem de query um pouco estranha, que deve estar especificada em algum lugar, mas eu não conheço a especificação. Ela exprime queries no contexto do Architecture Explorer. Em qualquer navegação que eu estiver fazendo, em qualquer momento, eu posso dizer save, e gravo isso aqui com qualquer nome. E aqui agora tenho esse arquivo gravado e ele me devolve o resultado do último passo dessa query. Se quero fazer uma navegação complicada, bem, podem gravar isso e depois podem voltar. Algumas aqui que vêm por default. Vamos ver aqui, demora um pouquinho, mas pode ser interessante. 1, 2, 3, pronto. Isso é Architecture Explorer. Isso serve muito para navegar pela solução, mas não para entender o que está acontecendo na solução. Vamos reduzir aqui, colocar tudo no seu lugar. Vamos ir a outro lugar.
Architecture Dependency Graph. Isso leva em consideração as relações. Não se refere à estrutura do projeto, mas às inter-relações entre tudo. Isso é mais interessante. Vamos colocar by assembly. Essa parte da demonstração demora um pouquinho, porque eu vou explicar um pouquinho por que demora. Mas o resto dos exemplos tem menos dados e vem mais rapidamente. Mas eu acho que vale a pena começar por aqui, embora seja um pouco mais lenta. Na versão do Visual Studio 2011, essa versão carrega a memória, faz um gráfico então com tudo e coloca da memória ao chart todos os dados. E quando eu vejo um mapa, um chart que tem os assemblies, memória tem assemblies, classes, métodos, para uma solução como essa, que é média ou pequena, demora muito. Na versão 11 do Visual Studio, estão passando isso por uma base de dados só, carregam isso muito mais rápido. Cargou 3.200 nodos e 3.200 nós e 11.995 links. Isso foi o que carregou, o que baixou. Bom, estamos vendo aqui todos os assemblies de projetos e suas relações. Podem ver que as setas, algumas são mais finas e outras são mais grossas. A grossura da seta implica a quantidade de dependência que há com relação a esse componente. As setas mais fininhas quer dizer que há poucas referências, as mais grossas quer dizer que tem muitas referências. Para que serve isso? Eu poderia ver em algum desses diagramas uma seta muito pequena, ou seja, uma dependência muito curta, talvez tenha sido o erro de alguém. E poderíamos usar isso para dizer, bem, vamos ver se podemos tirar essa referência e que haja menor dependência entre os assemblies, sempre é bom. Vamos ver um pouquinho mais, isso aqui também demora. Cada um dos projetos está aqui, todos os projetos, e depois há um nó, dois nós um pouco estranhos. Que é generics. Todas as chamadas estão ali no generic, 137 ali, esse númerozinho em cima à esquerda, e abaixo externals. O generics, bom, ainda não encontrei um sentido para ele, eu vou selecioná-lo e vou deletá-lo. E vou dar tempo ao Visual Studio para se reajustar. Bem, não demorou tanto. Quer dizer, ainda não terminou. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Isso também vai demorar. Eu vou abrir aqui Externals. Quando abre o External, o que ele vai me mostrar são todas as referências a todos os assemblies externos que vão estar no projeto. Isso é bastante útil em alguns casos. Quando queremos entender para ver que parte do framework está usando a solução. Framework MVC, WPF, Silverlight. Vendo essas dependências dos assemblies todas juntas, eu posso entender facilmente qual é o esquema de arquitetura básica do aplicativo. Esse usa o Structure Map, o System Data, Web Routing. Este foi um gráfico por assemblies. Agora vamos fazer coisas um pouquinho menores. Essa é uma primeira aproximação para entender a solução, a relação dos assemblies e dos externals.
O diálogo aqui é uma opção que se chama Custom, que serve para ver um pouco os tipos de diagramas gerados. Eu vou usar um pouquinho para mostrar aqui as opções. Aqui está selecionado Namespaces e Types. Usaria Namespaces com as relações dentro de cada tipo. Se eu ponho assemblies, colocaria lá em cima os assemblies, métodos, poria dentro de cada classe todos os métodos. Para um projeto médio, vai ser uma loucura criar um diagrama com todos os métodos, verdade? Então, vou criar um diagrama com namespace. Aqui posso filtrar públicos, privados, namespaces. Demora um pouquinho, mas demora menos que os outros. Entonces aquí vemos toda la solución con todos los proyectos. Aqui estão as soluções com os projetos e vou tentar deletar alguns que não são muito relevantes para entender a solução. Verdade. Por ejemplo, voy a borrar System Web MVC, que Vou deletar o sistema MVC, que não é meu. E vou deletar TestMox, que também não é muito importante para mim, nesse caso. O que mais posso deletar aqui? Namespace aqui, que é uma coisa estranha. Vou apagar isso, vou deletar. Aqui tem um namespace vazio. Isso é um pouco suspeito. Vamos ver o que acontece aqui quando eu faço um duplo clique aqui. Ele vai navegar por aí. Aqui tem uma classe, infrastructure. E encontrei uma coisa estranha. Isso daqui não deveria nem existir. Então vou deletar, porque parece que isso não importa também para entender a solução. Software Common. Aqui também Microsoft. Eu não sei o que é isso também. Vou deletar. Vamos ver onde é que estão os tests. Talvez isso seja interessante, porque se eu vejo qual é a referência para isso, para os testes. Os testes só se relacionam com o model. Isso me faz pensar que não temos testes que não estejam dentro do modelo. É interessante isso. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Eu vejo que aqui há apenas uma classe de testes que testam uma certa funcionalidade do modelo. E aqui nessas setas, quando eu coloco o mouse sobre a seta, aparece informação. Por exemplo, neste caso, diz que o que há entre os testes, de teste a modelo, são ligações, chamadas, e que há três classes diferentes de chamada. Para cada relação do diagrama, surge informação parecida com essa. Vamos ver aqui nessa seta. Ela diz que há chamadas, implementações de interfaces, referências, retornos de vários tipos do namespace, e há 16 referências em total. Vamos imaginar, vamos ver aqui a questão dos testes, é mais divertido. Vamos ver o que acontece aqui nessa relação. Damos um clique, clicamos aqui. No meio desse pontinho, posso fazer então um diagrama que vai começar com esses dois nós selecionados. Começa com isso. Vamos supor aqui que coloquemos os tipos. Isso vai gerar um novo diagrama que tem namespaces. E se eu expandir isso, e aqui aparecem os tipos. E se eu seleciono os testes, me mostra quais são as classes que os testes usam e os tipos que estão dentro do namespace, como se referenciam entre si. O que eu posso fazer aqui é também fazer um tailspin model, mas isso não me interessa muito, então eu vou deletar.
Entonces ahora se borra la agrupación, ¿bien? Então, deleto a anotação, vou deletar esse aqui também, um grupo que não interessa muito. E agora, sim, ficou mais compreensível. E eu poderia selecionar 1, 2, criar um grupo novo, no formato que eu desejar. E aqui vemos à esquerda, ou aqui em cima, algumas coisas interessantes, diferentes formas de visualizar o gráfico. Nesse caso, temos algo grande à esquerda e o resto à direita. A direção, o sentido do gráfico vai ser da esquerda para a direita, as flechas viradas para cá e para lá. Seria então ao contrário e para o outro lado aqui. Partimos daqui para lá, para cima e para baixo também, temos a mesma coisa. E o que é interessante chama-se Dependency Matrix View. E isto aqui mostra como são as referências entre os espaços. O Living Space, temos os controllers que chamam o Model Infrastructure Web. E venho aqui com o App Controller. E ele é chamado pelo web. De um lado tem os que chamam e do outro de uns que apontam e depois por quem são apontados. E aqui tenho o FlexiView, que mostra basicamente os mesmos dados em outras direções, em outros sentidos. Não importa se chamou ou foi chamado. Então, teremos as duas representações no gráfico. Ficará mais fácil de acompanhar. Eu também posso... Vou voltar para o gráfico normal. Eu tenho a seguinte opção. É a Butterfly Mode, modo mariposa, borboleta. Então, você seleciona um item, um modelo, e aí ele vai se concentrar nele e depois também me mostrar tudo que estiver em volta, se eu quiser entender algo específico, eu posso usar este modelo, este módulo. E aqui também eu posso mudar o número de links que eu quero ter, desde este nó para o exterior, com um link de profundidade. Então, eu tenho aqui tudo que tem um link de profundidade e vou selecionando, mudando a quantia de links a partir desse nó de ligações. Tem também o Quick Clusters, que se aplica mais a gráficos que contêm mais nós. Ele identifica o objeto que tem mais coisas apontadas, que dependem mais das outras classes. Também pode ser usado para vermos o lugar onde o aplicativo está mais complicado, porque tem mais referências, é mais crítico no momento de fazer uma mudança. Então, no momento da mudança, mais partes da aplicação serão afetadas. Então, basicamente, esse é o Architecture Explorer e os Dependency Graphs. Temos, então, também parecidos por classe, com algumas diferenças. E, bem, seguindo em frente. Bom, o UML. Temos aqui um caso muito interessante com a Microsoft, porque há muito tempo, não lembro quando, a Microsoft começou a insistir com os DSLs, Domain Specific Languages. Então, desenvolveu ferramentas para fazer DSLs e, então, fez uma campanha de marketing, uma evangelização, dizendo, bom, na verdade, o UML não é tudo isso, porque nós não podemos fazer muito com o UML. Falta expressividade, há certas coisas que funcionam em algumas linguagens, há certas coisas que estão em uma linguagem e não em UML, queremos gerar código a partir dos modelos, e é muito difícil gerar códigos UML. Portanto, eles já haviam desenvolvido várias ferramentas, depois se colocaram contra
ou o ML. Então, disseram, bom, agora não, vamos mudar, vamos suportar o ML. Talvez alguns clientes pedissem, continuassem pedindo o ML de qualquer forma, então a Microsoft voltou e hoje tem um suporte completo para tudo tudo que é o ML. Vou passar rapidamente pelo ML. Então agora, então temos o diagrama de componentes, os principais componentes da aplicação, repositório, modelo, infraestrutura. Isso é muito parecido aos assemblies que nós temos. Porém, foi feito antes de termos código escrito. Ou não sei, talvez tenha sido feito depois para documentar tudo, mas é muito parecido àquilo que nós fazemos a partir do diagrama de dependência de assemblies. Talvez seja essa a razão pela qual nem todos chegavam a acordo. Se eu posso ter informação no modelo, por que gerar um modelo UML? O UML não contribui muito, mas nesse caso, tudo bem. Então, tem o Activity Diagrams, diagramas de atividades, já não tem nada a ver com código, apenas um desenho. Então, explica as atividades que têm que ser realizadas na operação para realizar uma tarefa. E temos também o diagrama, no caso do uso, os participantes do caso do uso, cada passo do caso do uso. Novamente, são apenas desenhos, eu não posso chegar ao código do caso de uso, nem nada disso. Depois temos também o Logical Domain, diagrama, o ML, domínio do problema. Aí sim, ele leva ao projeto do model, e vemos o diagrama dessa parte. E há um ano, mais ou menos, saiu o Modeling Pack, com funcionalidades diferentes do ML. Gera o código com o ML, depois o ML a partir de classes. Então, vamos fazer isso. Eu posso vir aqui, acrescentar um item novo. Tem algo interessante que eu não mencionei. Tem um projeto aqui do tipo Model. O ícone é diferente aqui. É o tipo do projeto que guarda modelos. Eu vou criar. Bom, aqui eu posso criar apenas coisas de UML, Class Diagram. E aqui sim, eu posso voltar ao Explorer. Eu posso selecionar. Aqui sim, ele está calculando o modelo, todos os delegates. Bom, temos que esperar um pouquinho. Então, o que é interessante nos modelos UML é que eles suportam um nível de extensibilidade, quer dizer, eu posso acrescentar propriedades a diferentes elementos do modelo. Por exemplo, eu posso encontrar uma maneira de acrescentar uma propriedade. Qual é o nome do site onde esta classe tem altas, baixas e modificações? A manutenção dessa tela, ou aquilo que eu quiser. E essas propriedades, bom, o mecanismo de geração de código é extensível, ou seja, que eu posso, ao gerar uma classe para o UML, eu posso gerar outras coisas relacionadas à classe UML que eu poderia usar para construir a aplicação, mesmo que seja apenas seu esqueleto. Agora sim, ele carregou, tem um super diagrama UML, atributos e operações, basicamente, propriedades. E aqui, agora sim, abriu.
E o que é interessante aqui no in-process, uma propriedade, se eu for clicar em stereotypes, tenho C# property. O que significa? O UML, o conceito de uma propriedade, é algo que tem C#.net, mas não existia antes na orientação de objetos original. Ou seja, para essas coisas que tem .NET que não estão em UML, o mecanismo do UML para acrescentar metadados é criar estereótipos. Tirar de... Bom, é possível instalar um perfil que tem um conjunto de estereótipos definidos. O perfil C# tem um conceito, bom, é uma propriedade. Propriedade desta classe, um SC, jogo da velha. Property, empty field. Field, para se diferenciar de uma property, como pode ser uma propriedade, que é um evento, não tem uma forma de definir um UML, fica event. Mesmo para classes, haverá sempre um estereótipo, para eu poder dizer coisas diferentes. Delegates, por exemplo, um conceito mundial. Uma classe, um conceito, é a maneira de estender um UML. Eu poderia usar o botão direito, não vai dar, ficou muito grande o UML, mas basicamente ele faz o seguinte, ele aplica alguns templates que a gente pode customizar aqui. Class template, como diz aqui. E aqui deveria aparecer uma coisa para a gente diz que vai customizar o template do T4 para gerar uma classe, uma estrutura, uma interface e assim muda a maneira de gerar o código. Tem muitas coisas abertas aqui. Muy bien. Bueno, eso básicamente es el soporte de UML. Basicamente esse é o suporte UML. Vou continuar, passar para uma parte mais divertida. Los diagramas de secuencia. Esto es algo que... E o diagrama de sequência? Temos aqui o que é gerado a partir do código. São geradas sequências, eu posso abrir qualquer método, um método qualquer. Este, por exemplo, dizer, generate, gerar diagrama de sequência, sequence diagram. E aí, ele vai gerar o diagrama de sequências desse método, que é uma forma gráfica de entender. O método chama isso, depois devolve, chama este, volta, são diferentes etapas do método. Isso é útil quando quisermos ver algo, uma metodologia complicada e for difícil visualizar em código. Quantos níveis e dimensões eu tenho, etc. Então, se eu tiver um método tão complicado, tiver que fazer isso para entender, eu teria que começar com um método menor, né? Mas, em algumas situações, pode ser algo prático. Eu posso clicar aqui em qualquer lugar e serei direcionado há uma forma de ver o código, mas não abriu. Bom, esses são os diagramas de sequência de UML. Muito bem, continuando. Tem uma parte que é mais divertida. Todos sabemos que temos programas em camadas de apresentação, negócios, etc. E, de modo geral, quando as camadas são DLLs, a DLL que é a camada de apresentação, outra de lógica, e assim por diante, é muito fácil controlar as coisas para que tudo funcione. Quero ir diretamente ao banco de dados, teria que acrescentar ao projeto as DLLs do banco de dados e coisas assim, as referências. De repente a gente percebe que está fazendo algo errado pela referência. Mas as camadas são mais sutis, uma operação comercial.
Vamos ver, as camadas são essas, mas numa operação não comercial que tem uma lógica mais complexa, eu posso ter diversas camadas. Então, eu não quero, por exemplo, ter algo específico. É mais difícil poder controlar isso na aplicação. Que ninguém chame um método de algo que não deveria chamar. Por quê? Porque eu não tenho que fazer nada para chamá-lo. Vamos ver, então, o que fazer com relação a esse problema com os diagramas de camadas. Então, eu vou vir aqui e criar um novo diagrama de camadas. Layer Diagram. Vou lá no Toolbox e vou trabalhar um pouco. Vou acrescentar algumas camadas, colocar, atribuir os nomes. Da web, modelos, infraestrutura, repositórios. Vou então atribuir os nomes. Esses nomes que eu coloquei estão bastante bem com esses projetos, não foi por acaso. Tailspin Web tem aqui algo da camada web. Também quero dizer que o Tailspin Model vai no Model, que é a infraestrutura, vai em infraestrutura e os repositórios vão a repositórios. Isso, repositório, é um padrão que está sendo muito usado, está em voga. Tem um modelo, e em cada apresentação eu não quero que seja usado diretamente do frame to SQL. Quero que esteja acoplado de alguma forma à camada de acesso a dados. Eu não concordo plenamente com esse raciocínio, mas ele está muito em voga agora. Repositório, então, eu tenho, em teoria, uma forma independente da tecnologia. Acessar dados, tirar a camada de modelos e passar para a apresentação. Então, se tiver os projetos carregados assim, vou ver os modelos, dependências, e assim eu vou ver as soluções e encontrar as dependências entre as diversas camadas que eu acabei de definir. Não são dependências entre os projetos. Mas eu vou ver as camadas, vou visualizar as camadas que acabei de definir. Então, eu vou aqui compilar tudo. Esse aqui é o utilitário usado para mapear as dependências e trabalhar nelas. E agora, aqui estão todas as dependências do meu modelo. Vamos procurar entender o que acontece. Tem uma infraestrutura chamada pela web, repositórios, modelo, tudo bem. É assim que funciona. Tem repositórios que chamado por web e infraestrutura. Isso parece também fazer sentido. E agora, está um pouco estranho. O modelo é chamado. Não, ele chama a infraestrutura, tudo bem. Web chama o modelo, que está bem. Não, repositório chama o modelo, que está bem, mas de acordo com a lógica, segundo a qual a camada de apresentação não pode chamar os repositórios, essa linha está errada, não é possível que exista essa linha da web para o modelo. Tem que ser sempre pelo repositório. O que fazer? Vou apagar esta linha. Vou salvar o diagrama. Botão direito, validar arquitetura. Agora eu vou ver se a interdependência do projeto está de acordo com o diagrama de camadas que eu queria que estivesse. Vai dizer que não, porque é uma dependência que existe agora. Eu disse que não pode ter essa dependência. Então, agora ele me mostrou 168 erros, o que significa que a pessoa que escreveu isso não sabia que não era possível fazer isso, certo? E, bom, ao analisar isso aqui, eu vou pensar, será que a pessoa estava tão errada assim? Vou ler o código aqui. O que eu encontro é que, por exemplo, esse é o método que está na camada web, usa todos os repositórios, está bem? Mas,
Os repositórios usam as classes do modelo. A classe produto que está no modelo tem que chegar até a camada apresentação. Coloco na base de dados, repositório e apresentação. Na verdade, sempre haverá uma dependência entre o modelo e a camada de apresentação, a menos que eu queira converter totalmente. Ter uma classe modelo chamada cliente e uma classe apresentação chamada customer e converter uma em outra. E, como princípio, para mim não faz muito sentido. Há outras razões para não querermos fazer isso, mas, bem, eu diria que a pessoa teve razão em fazer isso assim, e que a linha deveria ser mantida. Temos aqui... Bom, esse é o cenário de camadas habitual, certo? Vou fazer um cenário um pouco diferente agora, do qual eu falei. Vamos ter espécies diferentes, queremos controlar, temos namespaces diferentes e queremos controlar, então, as diferenças. Temos o módulo central, que usa o módulo lateral, e o módulo lateral, que deveria usar o módulo central. O que não pode acontecer é ter aqui o core, todo mundo chama core, mas o que está em volta do core não pode ser chamado a partir do core. O core não chama aquilo que está à sua volta. Todos chamam o core não chama ninguém. Aqui temos uma violação da regra, porque eu estou usando algo lateral. O que fazer, então, para criar um diagrama de camadas com isto? Porque eu não posso arrastar os namespaces, né? Vou criar novamente o diagrama e vou lá no Architecture Explorer para poder trabalhar com qualquer nível do modelo. Módulo central e módulo lateral estão aqui. Agora eu vou criar um central e um lateral. E vou inserir uma linha dizendo que o lateral pode chamar o central, certo? E agora, venho aqui, digo módulo central, que é este, e o módulo lateral é este. Eu não mostrei para vocês uma coisa. Aqui diz Layer Explorer. Ele me mostra essa camada, tudo que ela contém. Eu posso ver classes, DLLs, tudo que eu quiser. Eu posso colocar nessa camada e poderei visualizar isso. Então, aí eu dou validar arquitetura. Vamos ver a solução. Temos um erro de variação. Diz que tem uma dependência que eu não posso ter. Então, vou lá, deleto. E também o que é interessante aqui é que a propriedade no projeto de modelos, aqui há uma propriedade, chama validar arquitetura, que faz o seguinte: você está em true, vai validar que todos os modelos sejam válidos. Só vai falhar se as camadas da aplicação não forem cumpridas. Pode chamar CBIL, um parâmetro, ou algo equivalente à arquitetura, como vocês quiserem. Também é possível criarmos regras próprias de dependências, programá-las para, por exemplo, dizer assim, há dependências de chamadas, mas você não poderá criar regras próprias. Esses mecanismos dos diagramas são muito extensíveis, as propriedades, variações, e é muito simples estender tudo isso. Usar o Frame, InterStudio, é muito mais fácil do que nas formas anteriores.
Bem, e numa das funcionalidades que eu mostrei, temos o Visualization Model Feature Pack, que vocês podem baixar desse endereço aqui na tela. Faz essa reversão, inversão, ida e volta das linhas, importação de modelos, XMI, um padrão também de modelo de importação de dados. E o Visual Studio 11, o que está fazendo? Primeiro, temos algumas ações com relação ao desempenho, à performance, passando do modelo de memória para a base de dados. É possível mudar os layouts também, personalizados, acrescentar notas aos diagramas, melhora a navegação entre os diagramas. Hoje, para navegar de um diagrama a outro, há coisas que não ficam muito claras. Tem que clicar num ponto no meio para ampliar o nó, isso está mudando. E há também uma maior extensibilidade sobre o Explorer e os diagramas. Basicamente, era tudo que eu queria mostrar para vocês. Temos aqui alguns links. Tem o Hands-on Lab, o laboratório de atividades práticas, que faz também referência ao Tailspin Toys. Explica esses cenários e outros também. Tem, então, o laboratório para o VS 2011. Vocês poderão ver também a evolução. E o que é interessante, talvez vocês tenham perguntas nesse sentido, é que tudo isso baseia-se no código compilado, etc. Vemos as dependências. Hoje em dia, as aplicações que nós escrevemos, existem muitas dependências que são resolvidas durante a execução. Se eu tenho uma dependência, uma interface, a implementação, não conheço a implementação que eu estou usando, não sei qual é até o momento da execução, porque é algo que carrega aquela implementação, o runtime, eu não sei qual é. Para saber qual é a dependência, realmente, não existe uma solução ainda para esse problema. Estão pensando em coisas como, por exemplo, capturar os logs de Inter3, que contém realmente por onde passou a aplicação, e assim inferir dependências que não poderiam ser inferidas com análise do código. E outro cenário importante, também, coisas que eu comentei no build. Tudo isso funciona muito bem para linguagens estáticas, não dinâmicas. Senão não poderia fazer análise estática de código. O que acontece se todo mundo começar a administrar script para o Windows 8? O que fazer, então, para resolver esses problemas? Não há solução muito clara, porque não dá para fazer esse tipo de código da forma como está agora. Estamos procurando, então, formas do que pode ser feito, o que não pode ser feito. Acá está a apresentação de Build, que está bastante interessante, bien, que habla da versão. A apresentação do Build também. Do Build foi muito interessante. Fala de tudo isso. Não sei se agora, então, vamos abrir para perguntas? Você quer copiar este endereço? Não. Pega. Tira a foto. Eu tenho que poner uma short URL ali. Mais fácil de copiar. Alguma pergunta? Pode ser em português, se você quer. ¿Alguna pregunta? La pueden hacer en portugués, si prefieren. Não sei. Acho que a versão 2.1 do ML é a última versão, mas eu não tenho certeza. Muito bem. Bueno, muito obrigado. Bem, então muito obrigado. Até amanhã.